Essa semana, várias vezes, e às vezes vocês perguntam, como é que o pastor consegue descobrir o tema para pregar? Existem diferentes maneiras. Às vezes você lê uma porção da Bíblia, aquilo toca o teu coração e você diz, isso eu tenho que compartilhar. Às vezes você ouve o sermão de alguém outro, e para se edificar, e de repente se diz, puxa vida, aqui tem muita coisa que eu preciso trazer. E para mim essa semana vieram várias vezes, veio uma palavra, veio à minha mente, estava assim de repente na minha frente, e eu creio que é sobre isso que eu devo pregar. E a palavra não muito bonita, não é gostosa, não a desfrutamos, é a palavra sofrimento. Sofrimento. E o meu tema hoje é, o que é que nós precisamos saber a respeito do sofrimento? Sofrimento e o que é importante que saibamos. Sofrimento aqui perto, já foi anunciado nos avisos, enchente, e de um dia para o outro as pessoas perdem tudo aquilo que acumularam com muito sacrifício. Ali aquela geladeira não presta mais, entrou água, o fogão, o sofá está nadando, cama, colchão, quase tudo se perde, as roupas ficam manchadas, e de repente, de um dia para o outro, não tem nada. Santa Catarina, em outros lugares, no norte do Brasil, nós temos uma seca muito grande, como eles nunca viram. Traz sofrimento. Nessas últimas 2 semanas, todos os dias, nas notícias, e a situação no Oriente Médio. Israel é invadido por terroristas que começam num festival de jovens a matar jovens, simplesmente matam um atrás do outro. Gente na flor da idade, estavam lá se divertindo. E de repente são mortos. Mães, pais, crianças são tomadas reféns. E ali, muitas vezes maltratados, mortos também, atrocidades terríveis acontecendo. E não só do lado de Israel, mas também do lado de Gaza. Com os bombardeios, as pessoas lá também perdem tudo. Não fica nem a estrutura da casa. E muitos deles morrem, já morreram 3.500 pessoas, pelo que eu ouvi ontem, é muita gente. E muitos deles estão saindo agora com a família grande, morando numa tenda, no sul, bem no sul, para se proteger. Guerra na Ucrânia, conflitos em vários outros lugares. A vida, ela é cheia de sofrimento. Existem momentos onde o sofrimento é maior, e outras vezes, onde parece que o sofrimento é menor. Nascemos em sofrimento. As mães dão à luz em sofrimento. E morremos, muitas vezes também, em meio ao sofrimento. Grande parte dos ateus são ateus por causa do problema do sofrimento. Eles não conseguiram digerir e tratar essa questão. Eles viram alguém sofrendo, ou eles mesmos sofreram, talvez até oraram e pediram, por favor, Deus intervenha, e não receberam a resposta que eles esperavam. E aí entra, como é que um Deus bom pode permitir o sofrimento? Como é que um Deus todo-poderoso, que pode intervir e mudar a coisa de um minuto para outra, não intervém? E muitos deles simplesmente disseram, sabe o que? Deus não existe. E muitos deles são inclusive ativos em promulgar a não existência de Deus. Dedicam a vida a dizer que Deus não existe. Na maioria das vezes é por causa de uma frustração que eles tiveram lá no seu interior. Por isso, é importante que a gente trate um pouco esse tema. Também nós, às vezes estamos aí caminhando muitos anos com o Senhor e de repente vem alguma coisa sobre a nossa vida. E aí nós desfalecemos, desanimamos, às vezes caímos em depressão.
Nós temos ouvido, inclusive, o número do aumento de suicídio entre crentes, entre pastores. E na maioria das vezes, o que está ligado a isso é o sofrimento. O que nós precisamos saber sobre o sofrimento? Primeiro, que o sofrimento veio a esse mundo e adentrou esse mundo por causa do pecado. Deus criou esse mundo e esse mundo era maravilhoso e perfeito. Era um paraíso, assim o chamamos. Paraíso não tem nenhum defeito. Tudo era maravilhoso. Não tinha um pingo de sofrimento, nada, nem sequer uma joaninha comia uma formiguinha. Por quê? Isso representaria sofrimento para a formiguinha. Então não tinha. Todos se alimentavam de uma maneira diferente. Não havia sofrimento. E Deus disse: vocês podem comer de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem dele, vocês vão morrer. E eles morreram espiritualmente, a sua relação com Deus quebrou. E a partir dali, entrou tudo aquilo que nós conhecemos: violência, morte, enfermidades, dores, catástrofes, e tantas coisas que nós vemos, lemos nos jornais e experimentamos. Tudo isso veio a partir do pecado. Vocês podem ver, no mesmo capítulo 3, onde ocorre o pecado, o que acontece? Deus diz: a mulher vai dar luz em dores, e o homem vai colocar a comida no prato com muito sofrimento e suor. No capítulo 4 nós já vemos um irmão matando o outro. Que violência terrível. E no capítulo 6 a maldade do ser humano é tão grande, a violência e a maldade é tão grande, que Deus envia o dilúvio para começar de novo. O sofrimento, ele não tem a sua origem em Deus. Não é Deus. É o homem que trouxe o sofrimento a partir do seu pecado. Segundo, muito do nosso sofrimento é causado pelo homem. Pelo homem mesmo. Por causa da inveja, os irmãos de José venderam ele. E quanto sofrimento José presenciou e viveu ali no Egito. Por causa da ganância, muitas pessoas eram exploradas, já no Antigo Testamento, sobretudo os pobres, aqueles que menos podiam. E quantas vezes os profetas tinham que levantar a voz. Por causa do seu orgulho e o desejo de poder, Saul fez Davi sofrer anos e anos, numa perseguição implacável. E muitos morreram nessa perseguição. Por causa da luxúria, do desejo que quer se satisfazer, Davi toma a mulher de um outro homem e mata o outro homem. Por causa da decepção e também a ganância, Judas entrega ao nosso Salvador, o Senhor Jesus. Homens infligindo dor aos outros. Mas nós também infligimos dores muitas vezes a nós mesmos. Também isso pode acontecer. Se eu pego o meu carro aqui, saio que nem um louco na rodovia, e eu me envolvo num acidente, eu posso ficar tetraplégico pelo resto da minha vida. Talvez seja pior ainda, talvez o acidente seja com outro carro e o outro fique tetraplégico, ou até alguém da família lá morre, por causa da minha irresponsabilidade. Se eu fumo, eu tenho uma grande probabilidade de ter câncer.
Se eu bebo, de ter cirrose. E muitos fazem. Muitos depois que terminam todo um tratamento do câncer no hospital, quimioterapias e tudo isso, continuam fumando. Você diz, mas não é possível. Mas daí ele se levanta outra questão. Tá, mas e aqueles que nunca fumaram e também tiveram câncer? Que sempre cuidaram bem da sua alimentação e também têm câncer? Tanta coisa existe hoje no ar, sobretudo nas grandes cidades. Toda comida industrializada, tudo isso pode ter um gosto muito bom e está muito maravilhoso. Mas não tem só comida ali. Está cheio de outros componentes, conservantes e antioxidantes e tantas coisas. Para que uma comida não dure só 3, 4 dias, mas para que dure 3, 4 meses. E tudo isso aí é ingerido. É Deus que está fazendo isso? Não. É o homem. Somos nós homens. E tudo isso vai trazendo sofrimento. Pior ainda, somos nós que fazemos armas, tanques de guerras, bombas atômicas, tudo em nome da paz. Mas aí quando chega o momento, aí usamos tudo isso para fazer guerra e destruir um outro povo, que é chamado de inimigo. E o interessante é que muitas vezes, em todas essas ocasiões, o que nós fazemos? Deus, por quê? Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor não intervém? E na verdade só nós, que temos uma, entre aspas, cultura cristã, o ocidente cristianizado, é que temos esse problema. Porque temos um Deus que é bom e um Deus que é todo poderoso. No hinduísmo, no budismo, sabe, o sofrimento está aí. Mas o sofrimento é consequência do karma. Eu vivi uma vida ruim antes, agora eu tenho que passar por isso e pagar por isso. E no islamismo eles também não conhecem um Deus bom, um Deus misericordioso. Então normalmente é o problema de pessoas que vivem dentro de uma cultura que é uma cultura mais cristianizada. Um Deus poderoso e um Deus bom, como é que Ele permite isso? Provérbios 19:3 é interessante, diz: é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Ou seja, é a insensatez, eu dar passos errados, que fazem com que eu sofra. Mas o seu coração se ira contra Deus. É injusto, mas é o que muitas e muitas vezes nós fazemos. Deus, Ele não nos fez robôs, Ele nos fez com uma livre vontade. Nós podemos decidir para aquilo que é certo ou aquilo que é errado. E isso era muito importante, porque Deus cria o homem e a mulher para ter um relacionamento com eles. E não um relacionamento mecânico, mas um relacionamento de amor. Tinha que ser de livre e espontânea vontade. O amor só existe por livre e espontânea vontade. Se eu perguntar para minha esposa e dizer: Denise, você me ama? E ela me olha nos olhos, talvez com um sorriso, e diz: eu te amo. Obrigado. Aí eu sei que ela me ama. Que ela poderia dizer: sabe o quê? Meu amor terminou, não amo mais, acabou. Mas ela me ama, os meus defeitos e tudo mais. Porque ela decidiu me amar, nem tanto porque eu sou tão digno de amor. Agora, eu gosto tanto de ouvir que as pessoas me amam. Vou sair lá na rua, encontro um cara ali e digo: diga para mim que você me ama. Ele vai dizer: você está louco? Eu nem te conheço. Eu puxo um revólver do bolso e boto na cabeça dele: diga. E ele vai dizer a mesma frase que a minha esposa disse. O que vocês acham? Tá bom, né? Vou ficar feliz da vida porque ele me ama. Não, não me ama.
não quer saber de mim, me odeia mais ainda, porque ainda eu fiz ele dizer alguma coisa que ele nem queria dizer. Deus, na sua bondade, nos fez seres com uma capacidade de nos decidirmos para podermos amar ou não, para fazermos o que é correto ou não. Nós nos alegramos quando nós ouvimos um testemunho, por exemplo, quando Deus intervém. Ali tem alguém que quis matar, um ladrão que quis matar uma pessoa, e ele atirou e o tiro não saiu. E ele atirou de novo e o tiro não saiu. Tem muitos testemunhos assim. E, lógico, a bala estava lá dentro e o tiro não saiu. Foi um milagre. Deus segurou o mal. E Deus muitas vezes faz isso. Mas Deus respeita a vontade que Ele nos deu. E Ele não faz isso sempre, ou eu diria até quase nunca, porque senão o mundo seria insuportável. Imagina eu com pressa para uma reunião lá em Curitiba, sair atrasado daqui, e eu sei que eu vou ter que correr um pouco. E aí eu mando ver, meu carro chega ali na frente, tem uma placa de 40, ele anda só 40. Depois lá na frente tem uma de 80, ele anda 80. Depois tem uma de 60 e eu estou apertando o fundo, o carro não anda mais, eu quero andar mais. Deus está me protegendo contra um acidente. Porque eu estou tomando decisões erradas. Mas Ele está fazendo o que é certo. Isso está louco. Mundo assim a gente não poderia viver. A pessoa ficou bem braba com a outra, agora quer dizer tudo aquilo que está engasgado na garganta dela. E quando ela vai dizer, só sai coisa boa. Só sai bênção. Aconteceu uma vez, está na Bíblia, com Balaão. Uma vez. Mas quantas coisas foram ditas, inclusive contra o nosso Senhor Jesus, inocentemente Deus não segurou. Aquele cidadão estava preparando seu imposto de renda. E aí ele vê, nossa, é demais imposto. Não dá. Colocou tudo lá na planilha, está tudo certo. Ele diz, não, vamos tirar isso aqui, isso aqui. É muita coisa. E ele tenta tirar, não dá. Porque Deus quer que a gente pague os impostos. E não dá, não tira, não sai mais. Vocês estão vendo como é ridículo viver num mundo assim? Esse mundo não funciona assim. Não seria vida, de certa forma, para ninguém. É bom que possamos ter uma livre vontade. E dentro da livre vontade, onde podemos decidir de amar a Deus e amar o outro, também existe a possibilidade de odiar e prejudicar a outra pessoa. Mas Deus intervém no sofrimento das pessoas. Como Ele protegeu Davi. É incrível quando você vê aqueles relatos da perseguição de Saul com aquele ódio tremendo contra Davi. E quando ele encurralou Davi, ali num determinado lugar lá no final, está tudo pronto. Aí de repente Saul junta todo o seu exército e diz, temos que ir embora, temos que ir embora, temos que ir embora. O que aconteceu? Veio a notícia de que os filisteus tinham invadido. E eles estavam aqui a 100 metros de Davi para pegar ele. Quem fez? Deus interveio. Deus intervém e por isso podemos orar e clamar. Ele é misericordioso e faz isso. Ana, que sofria porque não tinha um filho, ganhou um filho. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, que terrível ser estraçalhado por animais. Deus mandou um anjo. Os outros não foram queimados. Pessoas foram livradas de demônios, do sofrimento, quando Jesus veio ao mundo, de enfermidades, inclusive da morte. E Deus faz, e nós podemos e devemos esperar nele sim. Mas muitas vezes não vai ser como nós queremos. Grande parte, é importante que nós saibamos que grande parte do sofrimento, não todo, e para muitas perguntas nós não temos respostas, mas que muito do sofrimento ele é impartido pelo próprio homem. Terceiro, Deus participa do nosso sofrimento. Nós pecamos, nós rebelamos contra Deus, nós viramos as costas para Deus,
e obedecemos inclusive o inimigo de Deus. E nenhum de nós aqui pode dizer: eu sempre fui obediente. Não. Todos nós somos pecadores e falhamos. Ofendemos a Deus, ofendemos a sua santidade. Quebramos os seus mandamentos. E mesmo assim Deus, Ele disse: não mandarei o dilúvio de novo. E Deus podia preparar uma linha dele e ir para um outro lugar e criar um mundo diferente. Não. Deus, Ele não se foi. Ele está e Ele desce. E Ele desceu de uma forma muito pessoal no seu próprio Filho Jesus Cristo. E nos amou tanto que deu o seu Filho. E Jesus, Ele vem para sofrer conosco. Você vê algumas vezes Jesus está chorando, né? Diante do túmulo de Lázaro, a dor de uma Marta. Às vezes você vê que por dentro tudo se dá voltas no estômago de Jesus, essa expressão da Bíblia. Por quê? Por causa do sofrimento. De ver como pessoas estão sofrendo. E Jesus, e Deus em Jesus, entende o nosso sofrimento. Ele entende. Mas não só isso. Ele também sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Quantas vezes nós sofremos e dizemos: sabe, eu acho que eu não mereço isso. Na verdade, eu mereço muito mais. Mereço coisa muito pior. E se eu não ganhei coisa pior ainda, é tudo por graça e misericórdia do nosso bom Deus. Porque é assim. E Isaías 53 é o texto. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Deus, Ele não nos deixou no sofrimento, Ele veio até nós para sofrer conosco e para que não tivéssemos que sofrer também o juízo eterno e o castigo eterno de uma separação total e terminar no inferno que existe. Todo aquele que reconhece a miséria na sua vida, que se arrepende do seu pecado e que confia em Jesus, que derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados, esse tem nova vida. Esse se transforma numa nova criatura. E inclusive quando nos transformamos em nova criatura, a nossa percepção das coisas muda. Quanta coisa eu vejo tão diferente do que na época quando eu era um incrédulo. Porque Deus está dentro. Nova criatura. E você começa a ter uma percepção diferente, um agradecimento tão grande pelo que Jesus fez, como nós cantamos hoje, glorificamos o nome dEle. Maravilhoso és por aquilo que o Senhor fez. Mas não só lá no futuro Ele nos ajuda e nos livra do sofrimento, também agora. Um texto, 2 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo, um homem que batalhou, trabalhou, um homem de Deus exemplar, nenhum de nós chega perto. E o final, ele sofre. E ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Imagina, aquele homem que abençoou muita gente. Milhares de pessoas conheceram o Senhor, experimentaram Deus através desse homem. E agora, ele está lá num momento de dificuldade.
e ninguém está com ele. Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Sofrimento, não é fácil. E aí a decepção quer vir, o desânimo quer vir. Mas antes disso, é interessante, veja o que ele diz agora. Que isso não lhe seja cobrado. É linda essa frase que ele coloca. Que isso não seja colocado na conta dele, Senhor. Que Jesus fez, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele continua dizendo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que o Evangelho continuasse sendo proclamado. Mas ninguém, todos me abandonaram, e aí tem um mas. Deus estava comigo. E essa é a certeza maravilhosa que um filho de Deus pode ter. Mesmo quando tudo parece desmoronar, parece que tudo realmente não vai mais. E a gente só pensa em morrer. Não perca a esperança, Deus está lá. Deus vai te dar forças e vai te ajudar. No nosso inário, azul e preto, quem não fala alemão, claro, não vai poder ver ali, mas tem outros inários onde estão os hinos dessa mulher. A mulher que mais compôs hinos que eu conheço é Fanny Crosby. E os hinos mais lindos e os hinos mais centrados em Cristo são hinos de Fanny Crosby. Fanny nasceu num lar bem pobre. O pai dela ela perdeu quando tinha 1 ano. Naquela época, não era fácil sobreviver com uma família e uma viúva, numa pobreza extrema. A pequena Fanny ficou doente, teve um problema nos olhos. O médico fez um tratamento errado nos olhos dela e ela ficou cega, completamente cega, com 6 anos de idade. E aí, pensem no sofrimento dessa mãe, que sim, conhecia Jesus e tinha uma relação com ele. Deus, por quê? Como o Senhor faz isso? Por que é que eu tenho que sofrer tanto? Ela poderia dizer, como tanta gente realmente diz. Joga tudo na cara de Deus. Mas não. Essa mulher esperou em Deus. E ela dizia sempre de novo para a pequena Fanny. E ela cresceu com isso na sua mente. Deus às vezes nos tira um dom para nos dar um melhor. Ou seja, Deus às vezes nos tira alguma coisa que nós apreciamos muito e não queremos perder de jeito nenhum. Mas com Deus nós temos a certeza de que se Ele tirar é porque vem alguma coisa melhor. Nós não entendemos muitas vezes, não sabemos e não sabemos quando isso virá. Mas assim a pequena Fanny cresceu. E logo com 8 anos se desperta nela o seu dom poético. Ela escreveu a primeira poesia registrada com 8 anos que diz assim: como sou feliz mesmo não podendo ver, quero mesmo assim nesse mundo alegre ser. Essa mulher escreveu em torno de 8.000 poesias e hinos. 8.000. Maravilhosos. E quando pessoas sentiam pena dela e diziam, que pena que você não vê. Talvez você poderia produzir muito mais se você visse. Você não. Em nenhum momento ela de alguma forma reclamou por ter sido cega, talvez bem pequena, por algum motivo, mas depois não. Ela falou, eu vou ter o privilégio de na próxima vez que eu abrir os olhos, eu ver apenas o meu Senhor, a quem eu amo, o Senhor Jesus, lá no céu. Essa era a alegria dela, esse era o consolo dela. Por isso, ela vivia. É por meio do sofrimento, muitas vezes, que vamos descobrir dons novos, que Deus nos vai dar, na sua graça.
É por meio do sofrimento que nós aprendemos o essencial para uma vida cristã. Nós só e quase sempre aprendemos paciência quando sofremos. Fiquei doente, pensei que ia ficar 2 dias de cama, fiquei 2 semanas de cama. Tem tanta coisa para fazer e eu não consigo sair daqui. Muito bem, aprende, vamos aprendendo a paciência. Nós também aprendemos gratidão quando de repente não temos determinadas coisas. Eu sempre vejo a nossa geração mais velha, a minha mãe para frente, como são pessoas assim gratas com pouco. Sempre lembro da minha mãe, quando ela dizia, quando nós éramos crianças e ganhávamos um zwieback, um pãozinho de trigo, aquilo era uma alegria tão grande. Uma bala era uma coisa preciosa. Às vezes não comiam nem no mesmo dia, guardavam lá para ter uma alegria lá para frente. Uma balinha. Mas por quê? Porque passaram por dificuldades, sofreram, não tiveram. E de repente, o coração se torna muito mais grato. Aprendemos a amar através do sofrimento. Quantas instituições hoje maravilhosas que abençoam milhares de pessoas começaram a partir do sofrimento de uma pessoa ou de uma família. Mesmo a AMAS. A AMAS começa num tempo onde o nosso povo ainda era bem pobre. Tinham sofrido bastante lá embaixo em Santa Catarina, em Vitmarsum lá. Não foi fácil. Eles sabiam o que era sofrer. E quando começaram a pregar o Evangelho, já foi junto. O ajudar ao outro. E a isso nós somos chamados. E nós nos vamos desenvolvendo e vamos crescendo em amor por causa do sofrimento. Porto Amazonas, estamos nos movendo aqui, outros também, para ajudar Porto Amazonas, em Santa Catarina. E é tão lindo, Deus colocou o povo de Deus em todos os lugares. Até na faixa de Gaza tem povo de Deus, abençoando outros. E glorificando Deus, colocando a sua vida à disposição. Não é tempo para a gente viver as vidas para nós mesmos, no meio de tudo isso que a gente está vendo. É tempo de amar, como também nós fomos amados quando nós nem víamos o sofrimento que nós já tínhamos dentro do nosso coração, pela nossa condição de pecadores. E por último, o Senhor nos conduz a um mundo sem sofrimento. João diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Essa ordem que está marcada por todo esse caos e todo esse sofrimento, isso passou. Enquanto estamos aqui, sim, vamos sofrer. E a Bíblia nos mostra que no fim dos tempos o sofrimento vai aumentando. Mas Ele também nos mostra que Ele está conosco. E que nós vamos nos firmar muito mais nos últimos tempos. Com Ele. E eu creio que ainda vai haver um grande avivamento. E esse avivamento, em grande parte, vai vir por causa do sofrimento. Quando a gente está sofrendo, não é fácil. E quando a gente está numa condição de sofrimento, parece que o tempo não passa. Com a minha enxaqueca eu lembro, 1 hora é que nem um dia. É tanto tempo. É tão difícil. É tanta dor. Mas um dia, tudo vai passar. O sofrimento tem data de validade, de expiração. Um dia, isso vai terminar. Porque Deus criou um novo céu, uma nova terra, onde não tem mais morte, nem sofrimento, nem lágrimas, nem dor nenhum. A gente não pode nem imaginar. Mas que maravilhoso. Alegria, alegria. Por isso Paulo, Romanos 8, 18, depois de uma lista de sofrimentos, ele diz:
considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o quê? Com a glória que em nós será revelada. Paulo está dizendo, está certo, nós sofremos. Capítulo 12 de 2 Coríntios, se não me engano, ele faz uma lista longa de todos os sofrimentos que ele passou. Como é que a gente vence? Olhando para Jesus e olhando para aquele dia, onde haverá ausência de sofrimento, só glória. É por isso que uma mulher vai firme no parto. Só sofrer todas aquelas dores horríveis, para sofrer aquilo, nenhuma mulher faria. Eu sempre me impressiono. Quando mulheres estão ali praticamente para ir para o hospital, elas vão sorrindo. Por que elas vão sorrindo? Porque elas sabem que o que virá depois do sofrimento é maravilhoso. Nunca vou esquecer o rosto de um irani. Tiraram a foto dele quando ele estava sendo levado para a forca, por causa da sua fé em Jesus. O sorriso dele, de um lado para o outro, é irreal, diante daqueles homens que queriam que aquele homem estivesse tremendo, morrendo de medo. É a certeza de ver Jesus logo, logo. Um pequeno sofrimento ainda, e depois tudo terminou. Tudo vai ser melhor. E é nessa perspectiva que também nós devemos seguir adiante, sabendo que o mal entrou, não porque Deus o colocou, mas porque o homem pecou. Enquanto houver pecado, vai haver sofrimento. Mas Deus intervém. Deus está aí. E Ele nos ajuda. Ele nos fortalece. Ele nos ajuda, inclusive, a seguirmos com um sorriso no rosto. Sei que muitas vezes isso não vem, eu sei, quando eu estou com a enxaqueca bem forte, não dá vontade nenhuma de sorrir. Mas quando depois passou também, o Senhor me ajudou. Senhor, obrigado. A gente levanta um dia após o outro com a cabeça leve. Obrigado, Senhor. Que maravilhoso. E um dia eu sei, corpo novo, nem uma dor, nenhuma enfermidade, nada mais, tudo perfeito. Enquanto isso, deixemos que Deus use as nossas vidas para amenizar a dor dos outros. Que outros não precisem dizer como o apóstolo Paulo disse, todos me abandonaram. Não, que você e eu estejamos lá, para amparar e ajudar, e ser o braço de Jesus, ser a boca de Jesus para aquelas pessoas. E uma outra coisa que é importante em tudo isso, sabe o que é? Sempre que nós nos envolvemos para abençoar e ajudar a vida de outros, o nosso sofrimento diminui, fica menor. Nós vamos perceber o nosso próprio sofrimento muito menor quando nós empenhamos as nossas vidas em abençoar a outros. Que seja assim, que Deus te use grandemente nessa semana. Ele vai te carregar também naquilo que você está passando. Vamos levantar e vamos orar. Senhor, obrigado pela clareza que nós temos na Tua palavra com relação à questão do sofrimento. E hoje vimos 5 pontos, talvez um e outro guarde, talvez 1 ou 2 para a sua vida. Não sei. O Senhor é aquele que sempre de novo nos mostra e nos ensina. Senhor, que possamos, com essa graça que o Senhor dá, experimentar o sofrimento e aquilo que nós passamos com uma fé renovada, sem murmurar, mas crescendo, Senhor, também na paciência, no amor, na gratidão. Perdoa-nos, Senhor, onde tantas vezes pensamos que o Senhor tem sido injusto conosco por determinadas coisas que nos aconteceram e não aconteceram para os outros. O Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Uma coisa nós sabemos, que em Cristo nós somos mais que vencedores, e não só no dia em que nós abrirmos os nossos olhos na eternidade, mas hoje já.
Obrigado, Senhor, por essa certeza no coração. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para frente com esperança. E também com uma mensagem preciosa do Evangelho, do Teu amor e da Tua salvação para com outros. E por outro lado, o Senhor nos deu boca, uma cabeça, braços, pernas, e recursos, muitos recursos, para abençoarmos a vida daqueles que sofrem. Abençoa a Tua igreja no mundo inteiro. Que o amor não se esfrie, mas que o amor no nosso coração seja, como cantamos, também renovado diariamente, para abençoarmos o próximo, começando pela nossa família e se estendendo até aquelas pessoas que não conhecemos ou até o nosso inimigo. Muito obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, por esse tempo glorioso, maravilhoso na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela paz que nós temos. Muito obrigado, o Senhor é um Deus bom, nós Te louvamos, engrandecemos. Senhor, Te abençoe, o Senhor Te guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, continue tendo essa misericórdia maravilhosa sobre a Tua vida. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre Ti e Te dê a Sua paz. No nome de Jesus. Amém. Amém.